Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Como sempre, muito bem acompanhado. E hoje temos aqui também Thalita Segantin, que vai falar para nós um pouquinho sobre o quê? Cacau. Mas antes, meus fiéis escudeiros, como vocês estão? Roger e Anderson Seiler. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Estamos aí bem firmes, fortes, aterrados para mais um encontro. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas e afins. Estamos aqui mais uma vez e bem, né? Vivos. Eu não sei se amanhã estarei vivo, né? Depois que a minha situação hoje está de pai solo. Vamos ver se amanhã acordarei com a minha alma dentro do meu corpo. Mas trago aqui a convidada, parceira de longa data, comadre, sei lá, tanto tempo, né? é, nos conhecemos, Thalita, para falar um pouquinho aí do cacau, trazer esse pedaço que a gente acha tão pequenininho, mas que é transformador, né? E ela vai explicar um pouquinho mais, porque disso eu não manjo nada, ela manja muito. Então, Thalita, se apresenta, sinta-se à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Thalita Segantin, eu sou facilitadora de cerimônias coletivas em atendimentos individuais, sou terapeuta multidimensional. Trabalhei aí 23 anos no mundo corporativo e fazem 4 anos que eu fiz a minha transição de carreira e hoje eu tô aqui, né, falando um pouquinho sobre essa mudança, né, tudo que expandiu a minha vida, meu coração, a minha alma, que é muito bom a gente trazer, né, algo que a gente relembra, né, quem nós somos em essência. Uma coisa que a gente esquece é isso. Né? Então, é muito fácil também, às vezes, a gente tá ali muito acomodada naquele mundinho que fala, ai, aqui esse mundo eu tô confortável, né? Mas quando a gente sai, a gente fura essa bolha, a gente fala assim, tem algo ali interessante também me esperando, né? Então, eu me vi fora dessa bolha, eu me considero uma pessoa fora dessa bolha. Eu sou pisciana, né? Então, eu tenho essa parte do sentir, essa parte de intuir muito forte dentro de mim, desde quando eu me conheço como gente, né? Então eu acho que isso só aflorou. E falando um pouquinho sobre esse tema que eu vou falar aqui para vocês, que é sobre a consagração do cacau, vale a pena ressaltar e trazer também essa profundidade além da nossa essência, que a gente esquece, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas se tornar acessível para quem nunca teve o contato com o cacau. E esse tornar acessível, o que eu quero trazer, porque a gente vai falar sobre energia também, né? Vocês, como consteladores, né, sabem muito bem o que é abrir campo, o que é estar ali nesse dispor, né, desse canal. Eu, Thalita, também sou um canal, né? Além de ser terapeuta, além de trabalhar com o cacau, eu também sou o canal, né, de toda essa canalização. O cacau, na verdade, é uma energia pura, uma energia da floresta, né? Então, é uma conexão, uma medicina da floresta e uma medicina ancestral. E a gente fala sobre tecnologia ancestral também, né? Porque hoje a gente está aí nesse mundo da tecnologia de IA, mas também tem a nossa tecnologia ancestral que a gente volta para casa, né? Se conecta com o que realmente nós somos. Então, essa palavra eu sempre vou frisar aqui para vocês, nossa essência. E muitas pessoas falam assim, mas o que é uma consagração de cacau, Thalita? O que é consagrar o cacau? O cacau ele é muito além dessa consagração. Não é apenas beber o cacau. E quando eu falo em cacau, é cacau 100%. Aí as pessoas também me perguntam, Thalita, mas eu posso
tomar aquele cacau em pó 100%? Não, Não não pode ser um pode Todd? tomar. Não pode. Por quê? Porque esse cacau em pó 100% que a gente compra lá no a granel, sabe? Que tá lá disponível. Esse cacau, ele é ultramente processado. Esse cacau, ele é alcalino. Então, esse cacau, ele serve para fazer tortas, né, bolos, essa parte mais culinária. Agora, o cacau 100%, quando a gente abre esse campo de cerimônia, no individual ou no coletivo, é um cacau cerimonial. Então, a gente cuida de toda a procedência, desde o plantio até a torra, a fermentação, a torra, aí até virar a medicina, né? Então, isso vem lá do plantio. Esse cacau, ele é 100%, ele não tem nenhuma adição de açúcar, lactose. A única coisa que vai nesse cacau é a manteiga de cacau, para ela dar a liga, né? Então, eu já passei por muitos processos em vários lugares, inclusive muitas vezes na Bahia, fazendo todo o feitio, né, do cacau até virar a medicina. E aí a gente fala, né, o que é a consagração do cacau. É uma experiência de intenção. Quando vocês vão abrir, né, o campo sistêmico, a pessoa tem que vir com uma intenção, né? O que que é a intenção? É a nossa presença. Então a gente precisa ter uma intenção e a presença. É diferente consumir e consagrar, né? Eu estou consumindo aquele cacau a granel altamente alcalino de um cacau 100% cerimonial. Então eu tenho uma diferença de consumir e do consagrar quando eu coloco a intenção e a minha presença ao dispor do que vai acontecer. E olha que interessante, né? Só dando um adendo aqui para vocês, porque senão eu falo mesmo, viu, gente? Mas o Essa intuito é semana, esse. essa semana eu fui consagrar o meu cacau e eu coloquei uma intenção, como eu faço sempre, óbvio. E a minha intenção era movimento. Eu, eu, eu preciso de movimento. Gente, juro, na hora que eu coloquei o cacau na xícara, o cacau ele ficou se comunicando comigo o tempo todo. Ele estava em movimento, porque o cacau ele se comunica, é uma energia. E eu fiquei assim, incrédula, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou super expansiva, intuitiva e piriri parará, mas ao mesmo tempo, sabe quando eu tava muito racional naquela intuição e quando eu vi a minha xícara girando, eu falei assim, gente, é muito real isso. É muito real, porque eu falei, quando a gente não coloca intenção e aquilo não acontece? Quando a gente acredita, quando a gente está se dispondo, ele vai se manifestar. Não tem. Gente, vocês sabem muito bem disso, não tem como. Vai abrir e vai se manifestar. Então, essa consagração, ela é realmente um convite para que a gente desacelere. E quando que a gente para? A gente não para. A vida tá aí engolindo a gente, tá atropelando, a gente não consegue parar nunca. Então, esses momentos de cerimônia do coletivo, um atendimento individual, é realmente para quem está pronto para desacelerar. Ouvir o seu coração, porque o coração é a nossa morada, ouvir o nosso corpo e sair da mente, né? Porque a mente, ela tá ali o tempo todo, ou a mente o tempo todo, ou você tá no racional o tempo todo. Então, o cacau, ele vai fazer todo esse escaneamento no seu corpo para que você realmente desacelere. Então, gente, é uma coisa muito linda e é muito mágico, porque hoje muitas pessoas estão substituindo o café pelo cacau. Olha que interessante. Por quê? O café, ele é um
uma coisa que ele acelera, ele quer que você fique ali, acelerado, vamos tomar um café, porque eu preciso ficar acordado, vamos tomar um café, porque eu preciso conversar, né? Então você tá o tempo todo ativo naquela tensão que você nem sabe o que, que o café tá te fazendo no seu corpo, né? Então, hoje, como eu trabalho há 4 anos na Ussurê, que é uma marca de cacau cerimonial 100%, eu ouço, assim, muitas pessoas falando, Thali, parei de usar o café e tô substituindo meu café pelo cacau. E nesse momento, quando as pessoas me trazem isso, eu falo assim, aí é que tá a grande chave, sabe? Porque as pessoas estão aprendendo a desacelerar. Elas estão entendendo que o café não tá mais fazendo bem para a humanidade, para quem realmente não sabe tomar café. Se você acorda, toma o seu cafezinho e acabou, beleza, mas tem gente. Eu tomo uma garrafa de café, eu tomo litros de café. Não é normal, gente. A gente não pode achar que isso é normal. O corpo. Tá, Pode falar, é, gente. você falando isso é Pergunte-me. engraçado, porque quando eu trabalhava, para você ver como o ambiente ele molda, né? É, Uhum, eu sempre tomei café, sempre gostei de café, mas eu sempre tomei pouco café. Mas quando eu uhum. comecei a trabalhar no banco, eu tomava em média, vai, 1 litro, 1,5 litros de café. Mas assim, tranquilo, e não conseguia ficar sem. É como se fosse eu precisasse dele para conseguir continuar trabalhando. Acabava o café, a agência entrava em desespero. Aí você Então, via neguinho correndo, desculpa, falei neguinho, perdão, um afrodescendente saía correndo, me desculpem, e falava assim. Falava para a tia do café, tia, faz mais café. E a tiazinha vinha com uma garrafa térmica de 2 litros de café e termina. Então, assim, é o que você fala, o ambiente influencia. Então, quando você está num muito. ambiente muito acelerado, de muita pressão, de muito estresse, o café ele vem para te manter nessa energia. Daí, quando você fala, né, tô trocando café pelo cacau, então a pessoa está buscando não é que ela quer sumir desse lugar, mas em certos momentos ela não quer estar nesse lugar. Principalmente quando ela está na casa dela, no ambiente dela, na casa dela, um ambiente que ela quer curtir em família, então ela busca algo para diminuir esse acelere, né, essa aceleração, e começa a usar o cacau para começar a se centrar e ver onde está e curtir o momento. Mais ou menos isso. Exato. Não, maravilhoso. É isso mesmo, porque o cacau realmente, você não vai tomar várias vezes no dia. Você nem pode tomar o cacau, não tem nem como, porque é uma única vez e nem todo dia você toma cacau também, tá, gente? É uma única vez, assim, quando você para, desacelera, conecta, porque o cacau ele vai ativar muito a sua criatividade. Ele te ativa muito nessa criatividade, então na escrita, na fala. Gente, o quanto eu liberei o meu chakra laríngeo, porque eu era muito travada. Hoje, assim, eu vejo, nossa, eu ministrando uma cerimônia de cacau para 50 pessoas, eu falo, no mundo corporativo, eu acho que eu ia sair correndo. Eu não conseguia, eu não sei se era sob pressão, né? Tem várias crenças, obviamente, que eu reconheço isso, mas ele me liberou muita coisa, principalmente meu chakra laríngeo, né? É, Então, o ambiente ele influencia muito. E eu falo, o quanto o mundo corporativo precisa ter cacau. O mundo corporativo precisa dar uma desacelerada. E eu falo, é meu sonho entrar no mundo corporativo e falar assim, vamos fazer, né, uma parte aqui de respirar. Respirar, gente. Outra coisa que a gente esquece na vida. É respirar. É algo muito que a gente faz várias vezes no dia, milhões de vezes, e a gente não respira consciente. Por isso que a gente está, né, no burnout, na ansiedade, depressão e assim vai. E o cacau ele faz o caminho inverso. É totalmente o inverso das pessoas, quantas pessoas também eu atendo aqui de que se curou através do cacau com a depressão, com a ansiedade, até com TDAH.
Então, assim, muitas histórias que eu ouço que eu falo assim, é um livro, sabe? É um livro que eu tenho aqui diário de pessoas me falando o que acontece com o cacau, além de, obviamente, né? Primeiro a gente testa na gente, mas é tão bonito quando eu ouço o outro me dizendo o que aconteceu na vida dele, quais são as transformações. Eu falo, gente, eu não tô pirando, eu não tô Thalita, pirando, eu acho que eu só tô expandindo tudo isso. sim. E diz uma coisa, Thalita. Você comentou, né, que você trabalhou no mundo corporativo. Eu também vim do corporativo até fazer minha transição para o mundo das terapeutas. E como que foi essa sua jornada? Como que você chegou, né? Você decidiu um dia, não vou mais fazer isso e foi para o cacau. Como que foi essa jornada, essa transição de carreira? Olha, Robson, foi algo assim meio surreal, tá? Vou tentar resumir para vocês. Claro. Por quê? Eu trabalhei 23 anos no mundo corporativo. A última empresa que eu estava era a minha segunda passagem nessa empresa. E eu sentia que o meu diretor, ele me adorava, senão ele nem queria, nem queria pela segunda vez lá, né? Só que aí eu comecei a ter. Eu acho que quando a gente também entra no autoconhecimento, o mundo corporativo ele começa a desacoplar assim da nossa vida, né? É tipo, é muito doido, gente. Eu não sei dizer. Hoje eu olho para trás e falo, como? Como eu aguentei, como isso era possível. Mas eu acho que tudo é uma transformação da nossa vida, né? E aí eu tava nessa empresa e tudo acontecendo, meu autoconhecimento já estava bem aflorado, né? Desde 2015 eu tenho meu autoconhecimento de consagração das medicinas da floresta e o cacau entrou em 2019 na minha vida. E quando foi 2022, 2022, o que aconteceu, gente? Tá tudo Doi- certo. dois, 2022, eu entrei assim num looping que eu falei assim, eu acho que eu não aguento mais ficar nesse mundo corporativo. E aí eu comecei, gente, a orar, pedindo orientação do que eu ia fazer da minha vida. Porque assim, se eu saísse do mundo corporativo, eu não tinha um plano B, eu só estava no plano A. Né? Então eu não tinha estratégia do que eu vou sair do mundo corporativo, o que vai acontecer com a Thalita? Então eu comecei a orar muito, assim, pedindo orientação para espiritualidade me guiar e que os meus caminhos fossem abertos. Era isso que eu coloquei na minha vida. Pois bem, março de 2022 chegou o momento desse encerramento de ciclo do mundo corporativo. E de fato a Thalita não tinha o plano B. E eu só continuei orando, orando e pedindo, Deus, me ajuda, porque eu preciso de uma clareza. Aí foi quando, agosto de 2022, a fundadora do Cacau da Ussuri, que é a Juni, entrou em contato comigo. E eu tinha feito um retiro com ela em 2021, que eu fui para Bahia fazer feitio do cacau como participante, né? Já estava ali nos movimentos com o cacau. E aí ela entrou em contato comigo, né? A gente fez uma reunião e ela falou, Thali, a minha marca de cacau tá surgindo e eu preciso de uma operação em São Paulo e eu só consigo pensar em você. Eu falei, pronto, tá aí. É isso, será que é isso? Eu não sabia, gente, de verdade, se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. De verdade, ainda eu tive essa dúvida. E agora eu fico feliz, eu fico triste, será que é? Não vai, vai. Eu só sei que eu saltei desse precipício. E falei assim: se eu orei tanto, por que que eu vou olhar para trás? Agora eu preciso olhar para frente, né? E eu falei assim, eu vou saltar desse precipício, o meu paraquedas vai ter que abrir. E eu não vou cair de cara nesse chão. Eu só pensava nisso, gente. Eu vou ter que planar e chegar lá embaixo bonita. Então eu acreditei muito, inclusive há 4 anos eu estou aqui na Ussuri, trabalhando exclusivamente, assim, exclusivamente eu digo, eu trabalho para a Ussuri, eu sou PJ na Ussuri e tenho os meus movimentos ali à parte, né? Então, meus atendimentos,
minhas vivências, que nem vai acontecer em Campinas. E, e aí eu só tô acreditando ainda nessa espiritualidade, né, que me colocou aqui, porque não é por um acaso as coisas. Não é por um acaso. Então, se eu estou aqui, é porque eu preciso passar por esse momento aqui nessa terra, vivendo o cacau, né? Porque o cacau, além de ser a medicina ancestral, né, há milênios, né, milhares de anos, né, por povos originários, né, da Mesoamérica, é, principalmente ali da região da Guatemala, da Centro-América. Então, os maias são muito fortes no cacau. Eles faziam consagrações e rituais em casamentos. Então, é algo tão bonito, gente, é algo tão lindo. E hoje eu sou muito grata, né, de ter saído do mundo corporativo e estar aqui nesse momento, inclusive aqui com vocês, né, falando sobre cacau. Olha só que coisa maravilhosa! Thalita, você viajou para a América Central, não viajou? Eu viajei, eu fui 2 anos seguidos, né, para Guatemala, que é o berço do cacau. É, e a gente leva um grupo para lá. Olha que interessante, gente. E isso fez resgatar a minha bisavó, porque o primeiro ano que eu pisei lá na Guatemala, a gente faz muitas cerimônias lá. E a Guatemala é o cinturão de fogo, né? É um dos países que mais tem vulcões ativos no mundo. E lá eles prezam muito pelo fogo. O fogo deles é muito sagrado. Então, todas as cerimônias de cacau têm fogo. Lá é fogo. Que nem México, tem algumas tribos lá que eles mexem muito com a água. Então, é muito elemental, né? A gente trabalha os 4 elementos. E aí teve uma cerimônia do fogo que eu recebi a minha bisavó. E a minha bisavó veio falar comigo. E eu falei assim: nossa, que poderoso isso. Que poderoso, porque a minha bisavó era guia turística, gente. Olha E o que que eu legal. estava fazendo na Guatemala? Levando um grupo para conhecer o cacau na Guatemala. Então, penso eu, né? Eu fiz muitos resgates da Thalita, né? Da minha criança interior, porque o cacau também te leva muito para essa criança interior, né? O resgate, assim, de muitas fases da minha vida. E resgatar os meus ancestrais foi algo muito poderoso, assim. O ano passado eu tive muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu perdi 2 avós e eu trabalhei energeticamente para os meus avós fazerem a passagem deles, né? Então, o cacau me abriu, gente, de uma forma que às vezes eu juro, eu vou ser bem sincera. Às vezes o que acontece não sou eu. Não sou eu. Eu só estou só recebendo ali só o canal. Mas às vezes o que acontece, ainda mais quando a gente está em grupo, né? Quando a gente está em egrégora, que tudo se potencializa, tem coisas que eu faço que depois eu vou falar assim, nossa, eu fiz isso mesmo? Aí a pessoa, sim, você fez isso. Eu falei, nem era eu, gente, não era eu. Então, Ô, Thalita, falando nisso, e o que que as pessoas normalmente elas podem sentir ou perceber quando elas estão fazendo, né? Elas estão participando, seja individual ou seja em grupo, né? Normalmente vai, provavelmente, muito possivelmente, vai ter perspectivas diferentes quando está num grupo, quando está com uma pessoa. Mas, assim, em uhum, linhas gerais, o que que a pessoa percebe, sente, como que é? Que seria, vamos dizer assim, fazendo um paralelo com a ayahuasca, por exemplo, para quem não conhece? uhum, uhum. É, o cacau, ele não é alucinógeno. Uhum. Então, esse ponto é muito importante e muitas pessoas têm essa curiosidade. Mas o cacau é alucinógeno? Não é alucinógeno. O cacau, na verdade, ele é sutil e amoroso. Ele não altera a sua consciência da forma que as pessoas imaginam. Por isso que muitas pessoas confundem, né? Então,
A ayahuasca é totalmente diferente do cacau, porque o cacau, o que que ele vai favorecer, tanto no coletivo quanto no individual? A sua presença, a sua conexão, o seu emocional também, né? Porque ele vai abrir muito a sua parte emocional, a abertura do coração, né? Que é muito importante, né? O expansor mesmo, e percepções mais sensíveis. Tá. Então é bem sutil. Quando você está na presença, que você não altera a consciência, você começa a dissolver camadas sutis, que é abertura de coração, né? Conectar com a sua emoção, o que você está sentindo, se é felicidade, se é raiva, se é tristeza, se é amor, né? Tudo isso você precisa trazer na sua emoção, né? E aí nisso você começa a diluir essas camadas mais sutis, que independente se você está no coletivo ou no individual, isso vai ser, assim, é o que mais vai se favorecer no estado realmente de presença. E olha que meu marido, ele não é muito de. Ele não toma cacau, essas coisas, né? Ele ele não me acompanha muito, né? E, e aí, às vezes, ele fala assim: Nossa, quando eu fui, né, numa vivência sua, eu senti algo muito diferente, foi totalmente diferente, porque eu falei, porque você saiu do seu estado, né, de correria, de fazer, né, a gente tá na ação, né, de organização e tudo mais, e só estar na presença. E a gente às vezes esquece disso, porque é algo tão maravilhoso, né? Que nem eu falei, da respiração. É algo que a gente faz o tempo todo, só que não é presente e nem coerente. Sem consciência, né? A gente acaba fazendo de forma automática, sem tomar consciência. E aí, Exatamente. e aí tu trouxe, tudo que tu trouxe até agora leva a isso, né? Tu falou da presença, tu falou do estar presente, e eu, sem querer, na introdução, falei do aterrado, que querendo ou não, é exatamente isso, né? Sim, É sim, o estar presente, são as coisas inconscientes que acontecem, né? Como a gente sempre fala, o campo é sábio, né? sim, E mesmo sem ter a mínima noção, a gente acaba, né? sim, Introduzindo o assunto da forma adequada. exatamente, Roger, porque pensa que o cacau é terra. E ali, principalmente quando eu estou em cerimônias, o que eu mais falo, conexão com o céu e conexão com a terra. O nosso coração é esse fio que conecta céu e terra. Então, é esse alinhamento energético que a gente precisa. Então, a gente vai para o céu, conecta com o infinito, essa infinita possibilidades que a gente tem aqui, né? Que é a nossa expansão, a nossa consciência. E a terra, né, onde a gente conecta com esse úmido, né? A terra, essa primordial, esse coração da terra que a gente esquece que ela nos dá o alimento. Todos os alimentos vêm da terra ali que a gente come, né? Que é o básico para a gente também sobreviver. E o nosso coração é minha morada. Então, esses efeitos, né, que eu falei que são as camadas, o aterramento é maravilhoso, né? Que o cacau ele te dá essa base, né? Tanto que hoje eu tive um dia over, assim, o meu dia, tipo, às vezes eu não. Muitas pessoas acham que a Thalita vive também como uma Buda, tomando cacau, meditando o dia inteiro. Ilusão, gente, não acontece. Eu tenho uma vida e a minha vida acontece. E aí eu falei assim, gente, hoje pro bate-papo com os três mosqueteiros, eu vou tomar um cacau. Para ir preparada, obviamente. E Thalita, uma outra dúvida. E qual tipo de pessoa que normalmente procura para fazer, passar, né, participar da cerimônia ou mesmo atendimento individual? Tem algum tipo de, por exemplo, algum tipo de dor, alguma questão, enfim, quais as pessoas que mais procuram você para
para passar por essa terapia? Sim, são pessoas que realmente estão num looping muito grande, elas estão desconectadas de si, são pessoas que estão distantes de si e elas estão precisando fazer essa reconexão. Então, isso é o que mais chega, que é o mais importante, né? A gente primeiro se conectar conosco, né, para depois sair para fora. Então, a gente começa essa faxina interna para depois ir para o externo. Então, quando as pessoas chegam com esses problemas, aí eu já começo a fazer a anamnese, né? Eu sempre entrego uma anamnese, então analiso para saber como que tá o estado até emocional da pessoa. Eu preciso saber se a pessoa também não está tomando nenhuma medicação, né? Porque às vezes tem uma interferência, eu tô tomando uma tarja preta, né? Uma tarja vermelha. Então eu preciso saber o que tipo de remédio que essa pessoa também toma, para saber também o tipo de dosagem que ela vai tomar de cacau. Então eu preciso conhecer essa pessoa, principalmente no emocional. Ah, tá passando por muitos processos, né, de às vezes perdas. Então, muitas pessoas, né, perdem os entes queridos, ou eu tô passando por um processo de separação do meu casamento, né? Então, isso acontece muito, e aí é esse desacoplamento, né? Eu me desconectei de mim. É meio que um automático, né? A gente também não pode jamais julgar as pessoas que estão desconectadas de si, porque a gente está aqui realmente para você se conectar novamente com você. Então, assim, ou outras coisas, eu estou precisando me nutrir mais, né? Que também está muito conectado com o desconectado. Preciso desacelerar, preciso pausar, né? Então, tem muito esses momentos que é o que a gente está vendo nessa transformação também, né? E é o que mais as pessoas se queixam aqui nos atendimentos. Eu não sei o que é sentir. Gente, não saber o que é sentir para mim dói também, porque o sentir também é muito coração, né? Muito é o seu sentir. Como você não consegue sentir? Eu sou travada, eu tô bloqueada, né? Então aí vem aquelas cargas, né? Tô sobrecarregada, excesso de muito trabalho. Então, aí vai, gente. Aí, e uma coisa também que eu acho que eu vou aproveitar fazer esse gancho Claro. para vocês é falar sobre para quem não deve consagrar o cacau, É isso que eu né? ia Então, perguntar. Se tem alguma contraindicação para fazer, ou qual tipo de preparo a pessoa precisa antes de participar, né? sim. Então, as contraindicações, gestantes, a partir até o terceiro mês não pode tomar cacau, porque ele pode abortar o bebê, né? Ele é estimulante, então você ali nos 3 primeiros meses não pode tomar cacau, independente da dose. Eu já tomo cacau. Fala com o seu médico. Eu não sou sua médica. Eu não posso liberar isso, porque realmente isso eu não libero. Como tu Aí, a disse, partir né? assim dos. Oi? Como tu disse, o cacau tem energia da terra, a energia da terra puxa para baixo. Se puxa Exato. para baixo, né? Numa gestante vai puxar para baixo. Puxando para baixo, o feto sai do lugar dele. Por isso que é contraindicado. Sim, não, não, Eu sou não especialista, indico. mas a teoria a gente sabe. Sim. Pessoas também com pressão alta, com sensibilidade muito forte, né? Estômago, né? Quem tem muita sensibilidade no estômago, é, com medicação, que nem eu falei, tarja preta, tarja vermelha, que tem o IMAO, né? Então a gente não pode interferir é, o que a pessoa já toma, que já tem no remédio dela, colocar mais, que isso vai bugar. Não vai dar Sim, bom. sim, 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 sim. Então, principalmente esses antidepressivos, né? Não indico, porque tem a sensibilidade da cafeína, né? O cacau, o psicoativo do cacau, gente, é o delpromina. Todas as plantas de poder têm seu psicoativo.
Que nem, assim, a ayahuasca tem lá o seu psicoativo. O cacau é a delpromina. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não dá para todo mundo tomar o cacau. Então, por isso é importante sempre a anamnese. Sempre, sempre, sempre. Então, é basicamente isso. Quem não pode tomar são essas pessoas que eu acabei de citar aqui para vocês. Interessante, né? E Porque, vai, querendo ou Rogério. não, há 11 episódios atrás a gente falou exatamente isso, da anamnese, do Uhum, conversar para conseguir interpretar o outro, para entender o outro, para ver qual a uhum, necessidade que o outro traz. sim. E o Sim, a quanto não. gente A gente precisa muito ter esse autocuidado com o nosso paciente, né? A gente não pode saindo fazendo qualquer coisa, por mais que a gente tá falando campo energético, e quando a gente mexe nas emoções? A emoção é o grande ponto, assim, que pega as pessoas, e que a pessoa ela tá numa emoção tão turbulenta que ela nem sabe. Para ela, assim, eu vou ali, vou fazer a constelação, vou tomar o cacau, vou fazer uma terapia, mas não é bem assim. Precisamos Não, cuidar. A você trouxe raiz tem que cuidar dessa raiz e a gente precisa saber quem é essa raiz. Quem você é trouxe um você? ponto, tá? Que, uma vez eu participei de um curso da Soninha, que é do Raízes. Uhum, E uma mulher veio de longe para fazer uma constelação naquele dia. E a mulher sentou do lado da Soninha. A Soninha fez duas perguntas para elas, assim, perguntas básicas. Falou para ela: senta lá e você volta quando você tiver um pouco mais de certeza, porque eu sinto que você não tem certeza. Então, certo, a mulher sentou, ficou, a mulher voltou. A mulher sentou do lado dela, ela fez mais umas duas, três perguntas. Falou assim: olha, desculpa, conversa com o pessoal, a gente vai devolver o seu dinheiro, mas você não está preparada para ver o que você precisa ver. A mulher ficou brava. A mulher ficou imagina, brava. Mas imagina. é o que ela falou assim: como eu vou disponibilizar algo que ela não está pronta para ver? Ela não está Exato. preparada para ver. Então, eu prefiro que ela fique brava comigo e vá. E quando ela tiver consciência daquilo que ela precisa ver, ela volte, do que eu mostrar algo e prejudicar todo um processo. Então, ela não está preparada. Tudo E, bem. e isso acontece porque, inclusive, se você, por exemplo, se ela fosse, vamos dizer, vou fazer o movimento, já que a pessoa veio de longe, pagou e tudo mais, você vai tentar fazer, Uhum. não abre campo, vai ficar ali, tá, Vai travar. não Ela resolve, não não tá flui. pronta. Não, E como é que seria isso na consagração do cacau? Olha, eu vou falar para vocês, o coletivo é um pouco mais desafiador, né? O coletivo sempre é desafiador. Eu acho que isso não só para mim, mas talvez para vocês também no coletivo é um pouco mais desafiador. Por quê? Eu acredito assim, eu vou falar de mim, tá? O que eu sinto e o que eu vejo. Se eu vou me dispor a ir num lugar e eu estou no coletivo, primeiro que eu tenho que cuidar do meu campo energético como participante ali. Mas isso eu vou falar porque eu sei o que acontece, né? O que se passa ali numa abertura. Eu sou uma pessoa que eu amo ler o campo das pessoas, Uhum. mesmo a pessoa não me dando o aval. Sem querer, eu começo a ler, porque aquilo tá no semblante da pessoa. Você sabe quem tá entregue e quem não tá entregue. Você sabe. Você sabe, assim, você vai ler, você vai saber. Sabe o que eu faço quando eu sinto que a pessoa tá ali, tá muito, muito racional, muito na mente? Eu chego bem sutil na pessoa. Assim, a pessoa nem vai perceber. Eu vou lá, ministro uma energia nela, sabe? Faço ali, abro a minha mão, sabe? Respiro nela, sabe? Vou conversando com o campo da pessoa.
para que realmente eu consiga acessar o porquê que você está aqui. Você está aqui por curiosidade, você saiu da sua casa, você pagou para estar aqui e você ainda está ainda com essa duvidazinha. Vamos tentar então fazer alguma magia para isso daí acontecer? Porque a gente faz magia também, né, gente? Então eu fico sempre observando o semblante das pessoas, quem realmente ainda tem dúvida de que o que eu estou fazendo aqui. Coletivo é difícil, é muito difícil. É desafiador? É desafiador. Mas, gente, eu vou assim, tranquila. Tranquila, porque assim, eu abro o campo, fecho o meu campo, fecho o campo dos participantes e falei assim: eu fiz o que dava para fazer. É isso. Porque cada um Eu vai fiz receber. aonde dá. Exato, cada um vai receber aquilo que tiver dentro da sua capacidade de receber. Porque aquilo, como Exato. você comentou, né, Thalita, a pessoa sai da casa dela, vai até lá para participar de um evento desse, para chegar lá ela ficar travada, fechada, porque assim, a alma levou ela até lá, mas ela chega lá, o racional, opa, peraí, não sei, será? Quem são esses aí? Que movimento estranho, não sei. Sim, Não é? é. Sua alma não te levou até ali à toa, então, porque tem alguma informação ali importante para você, né? Algo vai ser, algum véu vai ser tirado, enfim, você vai ter algum tipo de percepção diferente que vai ser uma nova tomada de consciência para como você falou, para a pessoa às vezes estar travada na vida, tá com algum problema, tá com alguma questão, alguma coisa que não está conseguindo fluir, foi lá para justamente se conectar cada vez mais com quem é você, para que você Sim, consiga daí efetivamente dar os próximos passos. Porque você, né, se você está patinando, se você está ali, não consegue fluir, é porque você está precisando tirar aí alguma coisa que está te impedindo, ou ao contrário, alguma intenção positiva, por mais que você não saiba, que te mantém naquela situação. Não, eu tenho um ganho aqui, por mais que seja inconsciente, eu fico nessa situação ruim porque para mim é conhecido, para mim é seguro estar aqui onde eu estou. Aí eu não sim, quero mexer. sim. Só que em contrapartida, a nossa alma sempre sabe o que é bom e o que que a gente precisa para a gente seguir. Então, aí fica aquele conflito, né? Eu vou, mas não vou me entregar, né? Ou vai aquela coisa, fecha os olhos, a pessoa fecha um só, fica com o outro aberto, né? Aquelas coisas que a gente percebe quando está ministrando grupos, né? Mas, Sim. Porque eu acho que essa parte também que você falou, Robson, fechar os olhos, as pessoas têm até uma trava de fechar o olho e confiar no outro. Tipo assim, porque eu vou fechar meu olho, eu vou ter que confiar no que vai acontecer. Só que na verdade não é que eu estou confiando no outro, a pessoa não confia nela mesma. Porque às vezes as pessoas estão tão condicionadas, eu quero ver, eu preciso ver, mas na verdade o caminho é para dentro. Sabe, é caminho para dentro, gente. Olha, eu já fiz um retiro de 10 dias em silêncio. Não sei se vocês já ouviram falar no uhum, Vipassana. Eu fiz sim. Vipassana o ano passado, eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor. Todo mundo fica em choque. 10 dias em silêncio, Thalita. Gente, 10 dias em silêncio não é nada. Não é nada do que a gente fala e estimula o, o ano inteiro, né? Sei lá quantas horas por dia. Eu acho que o mais difícil do Vipassana é meditar. Meditar 10 horas por dia é difícil, gente. Trocar nossos 10 horas de trabalho ali, a gente, né? Para ficar lá meditando, aí é difícil. Mas é algo muito transformador. Inclusive, tem Vipassana, gente, para grandes diretores de empresa. Tem lá para os CEOs fazer Vipassana. Eu falei, gente, quando eu soube que isso existia, tipo, pro CEOs, eu falei assim, por favor, mundo corporativo, vamos todos fazer um Vipassana. Mas o mundo corporativo, ele é ainda bem resistente, né, Thalita? Eu também, né, como eu É, falei, eu também vim do mundo corporativo e quando a gente compara, né, quando a gente esteve
imerso, vivenciando, experienciando o mundo corporativo, e você vai tomando consciências e você sai. Eu atuo com o mundo corporativo hoje, só que uma outra perspectiva, um outro olhar. Uhum, Então você uhum. entende as duas perspectivas e você sabe que quem, como o Anderson falou, você está ali naquele ambiente, você tem que tomar 2 litros de café por dia, você acaba, você entra, porque assim o É, ambiente ele vai te moldar, né? A tá com você. ambiência vai te conduzir ali em comportamentos que são assim meio que como o padrão daquele grupo, como por exemplo em São Paulo é muito conhecido os Faria Limers, todo mundo de colete, né? Enfim, cada tribo vai ter sua característica e é a característica do lugar. Sim. E na Você vai. empresa que a gente também não vai à toa para qualquer tipo de empresa. A gente tem ali a energia, ou seja, nós fomos atraídos por aquela empresa porque tem algo ali que a gente precisa para, além do nosso sustento, para a nossa evolução. Ai, sim, sim, não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. E. Ah, inclusive, eu falo do meu evento? Posso falar do meu evento? Por favor, Por porque inclusive favor. fiquei sabendo que vai ser Pode. quase que aqui na esquina. Então, esse evento tem 5 anos, né? Que é o Cacau Transcender. Ele também aconteceu em 2022. A Alessandra, que é uma das fundadoras do projeto, ela mora aí em Paulínia. Ah, legal. Então, quando eu pensei, eu preciso fazer algo, e aqui em São Paulo acontece muito esses movimentos de eventos, como que eu posso nomenclar, assim, fazer a nomenclatura? Eventos sem álcool, sabe? Aqui em São Uhum. Paulo eles usam muito essa nomenclatura, assim, eventos sem álcool. Mas eu penso assim, não quero um evento sem álcool, porque realmente não vai ter álcool, gente. Não vai, é cacau. E a gente vai transcender com o som. E Que a legal. Alessandra, ela é DJ, né? E aí ela toca realmente as músicas com as frequências direcionadas para as pessoas se movimentarem. Então, é realmente aquela parte, dane-se como eu tô dançando, sabe? Sem julgamento. É dança livre, né? Se expressar, expressar o seu corpo. Porque a gente também esquece dessa expressão. E o cacau ajuda muito isso, né? E então vai ter, gente, Cacau Transcender dia 27/6 em Campinas, lá no Espaço Alma Sagrada. Vai começar às 16h30 e a gente finaliza às 20 horas. Vão ser 4 horas de evento. Não vai ser só cacau e música, vai ter breathwork. Não sei se vocês já fizeram, mas olha, Já fiz. breathwork vai ser com o meu professor de yoga maravilhoso, o Diego Moraes. Então, vamos ter 1 hora de breathwork e também sound healing. Então, Legal. assim, vai ser um tecido, né? O cacau transcender é um tecido. Então, a gente tece as vivências, né? Aonde vai transitando e a gente começa com breathwork para a gente abrindo, expandindo a nossa caixa torácica, né? Lembrando dessa respiração maravilhosa, vamos com o cacau para a gente expandir ainda mais nosso coração, a nossa consciência, nosso corpo, nosso físico. Vem dança com o Exact Dance com a Alessandra e integração com Sound Healing. Para a gente integrar ali gostosinho, que Sound Healing é uma delícia, né, gente? Eu falo assim, eu nunca mais ministro nenhuma cerimônia tipo, vou fazer o cacau antes de um sal de healing, porque aconteceu isso uma vez, uma vivência, que eu fui para um retiro, que eu fui facilitar uma cerimônia de cacau num retiro lá na Ilha Bela, e eu simplesmente, assim, ai, vou fazer o sal de healing, depois eu faço a cerimônia de cacau. Gente, eu entrei numa nave, no sal de healing, eu não conseguia voltar, e eu falei, gente, foi muito forte, eu nunca mais faço isso. Eu sou facilitadora. Porque eu tenho muita sensibilidade, então qualquer coisa vai me levar. Se eu quiser, né? Se eu quiser, Sim, obviamente. sim. Se eu tiver com o canal aberto, vai. E eu tava assim, receptiva. Ai, que delícia, vou receber um sal de healing antes de fazer uma cerimônia de cacau. Não. Gente, nem sei como eu fiz, mas eu fiz.
Foi Mas é isso. conduzida. Eu falei, gente, foi a nave decolou e a gente voou todo mundo junto, assim. Foi lindo, foi maravilhoso. Então, gente, eu acho que E quando, vocês têm mais alguma dúvida? claro, e assim, por exemplo, quem tiver interessado, quem estiver nos assistindo, tiver interessado em participar, como que a pessoa faz? Ela se inscreve, tem o link, Sim. enfim, onde que ela acha? Tem o Instagram, Cacau Transcender, @Cacau Transcender. Ali tem o meu WhatsApp, a pessoa clica ali na bio, vai para o meu WhatsApp. O pagamento pode ser Pix ou link de cartão. A gente já está no segundo lote, porque o espaço Alma Sagrada ele é limitado, então Ah, tá. não dá para falar. Cabe 100 pessoas. Adoraria fazer um evento que eu vou chegar nessas 100 pessoas, eu tenho certeza. Eu sou uma grande manifestadora. Eu quero um evento bem grande do Cacau Transcender. Então, o espaço é limitado, a gente já está no segundo lote. Então, para quem quer comprar individual, o custo é de R$ 208. Gente, por 4 horas de eventos. De evento. Eu tô no plural, né? 4 horas de evento, R$ 208. Gente, não é uma massagem que você faz. Não é uma terapia. Então, é um espaço realmente para você se conectar, para você sentir, para você se nutrir, né? Sair expansiva no pleno sábado, dia 27/6. Aproveite. E quem quer ir em dupla, eu quero levar meu namorado, quero ir com a minha amiga, né? Quero fazer uma dupla e tem um desconto que fica 392. Então, a gente Muito dá um bom. descontinho ali. Aham. Vai muito homens, assim, vai. Interessante. É muito legal. O Cacau Transcender, para mim, é um evento que realmente vai muito homens. E eu acho incrível. E eu acredito muito nisso. Porque o meu marido vai, é o único evento que o meu marido vai. Que ele participa, ele ancora a fogueira lá do Cacau Transcender. O marido da Alessandra, ele faz toda a filmagem, foto do evento. Então, nossos maridos estão também a servir. Então, olha como que é o campo, né? E eu falo, isso é tão maravilhoso. Então, vai muitos casais. E eu acho incrível ver quando eu sento falando, gente, que lindo ver os casais conectados. E aí, a hora que eu olho, eu falo, gente, aproveitem esse momento do casal estar aqui em plena presença. E depois, na hora que vocês saírem daqui, aqui vocês só estão sendo chipados. Aqui é só chip, 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 chip. Quando sai, vem os downloads. Então, aí, quando sai, vocês vão entender os downloads que vocês vão receber aí por alguns dias, né? Porque o cacau ele fica 24 horas no Sim. corpo, mas imagina todas essas vivências. É muitos downloads, né? Quem realmente Uhum. está ali eu peço para escrever, falo que realmente vai ativar muitos sonhos. As pessoas depois me falam muito sobre os sonhos. Eu tive muitos insights. Como eu lido com isso? Porque as pessoas às vezes não estão acostumadas e começam os insights. Eu adoro poder conduzir as pessoas nesse pós, né, pós-retiro, pós-imersão, pós-vivência, porque eles também precisam de suporte, né, gente? Não é só Sim. ali, não é só eu vou vivenciar. E o pós, como que fica o pós, né? Então eu sempre Thalita, deixo o canal aberto para as pessoas conversarem comigo, tirar dúvida, me manda, porque isso para mim é eu também aprender, né? Eu tô o tempo todo trocando, é uma troca. E eu tô entendendo, né? Para mim, como facilitadora, o que reverberou na pessoa? O que está transformando a pessoa? Quantas pessoas não fizeram facilitação de cacau por causa de mim? Quantas pessoas, gente? Eu poderia estar ganhando rios de dinheiro e falar assim: eu vou ser a pessoa que vou ministrar o curso. Mas a espiritualidade eu não sinto que é isso, sabe? Não é o dinheiro. Não Uhum. é o dinheiro. Fala, Thalia, eu quero ser conduzida por você. Não, eu não sinto. Por mais que fui para Guatemala, fui para Bahia, não sinto, gente. Não sinto. Eu acho que é muita responsabilidade. Aí, essa parte eu passo para quem realmente quer fazer.
E é interessante você falar da participação dos homens, porque nós somos terapeutas, nós nos formamos, nós passamos por vários movimentos de autoconhecimento, e a gente sabe que é muito normal você ver que o homem é 15%, 20%, aquele que tem muito homem tem 30%. Diferentemente do que nós fizemos, que é focado para homens, aí era 100% homem. Mas os demais, a gente vê que o homem às vezes é 5%, né? Assim, é baixíssima a frequência de homens nesses movimentos de autoconhecimento, esses movimentos mais profundos de autoconhecimento. Então é interessante você comentar isso, que nos seus tem bastante homem, que é legal, porque traz uma mescla legal, cria uma egrégora interessante com essa ancoragem do masculino também, que é importante, traz esse equilíbrio. É muito, muito bacana saber Ai, é disso. maravilhoso. É maravilhoso. Não, última coisa que eu vou contar para vocês, o quanto que é maravilhoso. Eu ministrei um retiro recentemente na Ilha Bela. Tinha um homem, eram 6 participantes só, era bem pequenininho. E desses 6 participantes, um era homem. E vocês não acreditam qual que era a profissão desse homem? Não faço ideia. Policial! Gente, policial, tomando cacau, indo pra uma floresta. Eu pensei, meu, o cara vai querer me prender, né? O cara, né? Fiquei ali só, né? Eu falei, como que vai ser? Como que é isso, né? Mas não, ele tinha uma casa de ayahuasca, né? Ele é super das medicinas, né? Bem conectado. E aí ele fez nutrição, mas trabalha como policial. Eu falei, gente, as pessoas me ensinam tanto. Às vezes eu acho que eu tô ensinando, mas é o contrário. O negócio, a troca aqui é muito maior. É muito maior. E aí ele compôs música e trouxe ali na nossa roda. E era bonito ver. E o tempo todo eu falava assim, Magno, você é muito bem-vindo. Né? Eu deixava ele muito confortável de que ele era pertencente, independente, estamos só em mulheres. Que maravilhoso ter você como homem aqui fazendo esse equilíbrio entre nós, né? Então o tempo todo eu falava, conversava, né? A gente conversava muito, às vezes separadamente ali do grupo. Eu sentia que ele estava às vezes mais acanhado, né? Mas era tão bonito e ver as mulheres acolhendo ele, né? E ver esse conjunto também, porque às vezes ele também estava precisando do feminino e a gente, né, no masculino. Sim, porque acaba tendo, tem essa troca. E você falando Uhum. nisso, Thalita, teve em algum dos eventos que você fez que teve alguma transformação, alguma coisa assim que a pessoa depois que ela relatou para você, né, como você tem esse contato depois para entender um pouco das pessoas, teve algo que assim que foi, falou assim, nossa, que maravilhoso, que te marcou, que você achou que foi assim realmente que você fala assim realmente valeu a pena eu fazer essa transição de carreira e hoje estar podendo servir as pessoas com esse movimento. Teve algo assim que te chamou a atenção? Assim, algo assim que me chamou a atenção agora, não me recordo. Aham, Mas uma coisa que me chama a atenção são as aberturas de caminho. tá. As aberturas de caminho eu acompanho, né? Mas Uhum. assim, um relato assim, nossa, que teve essa transformação. Ai, gente, peraí. Na Guatemala em 2023, eu vou falar que acho que esse é um bom insight. Mas assim, aberturas de caminho sempre vejo nas pessoas. 2023 teve uma participante que foi e ela mora no Texas. E aí ela foi para Guatemala, mas ela é brasileira. E ela chegou com um problema muito sério, assim, eu quero engravidar, né? O intuito dela de estar ali no grupo era eu quero engravidar. Eu já perdi, né? Já tentei, já fiz de tudo, não engravido, não engravida, não engravida. Esse ano ela engravidou. Que maravilha. Esse ano ela engravidou e quando ela, assim, ela não chegou e falou, Thalia, eu estou grávida. Sabe o que ela fez? Ela me mandou ultrassom, assim, sabe? E eu não entendi. Eu assim, nossa, por que que a Thay tá me mandando esse ultrassom? Não, não caiu minha ficha, gente.
Aí eu, oi, Thay, tudo bem? Né? Eu fui conversando com ela, ela falou assim, Thay, eu tô grávida. Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu, jura, eu não acredito, né? Então, eu acho que foi um dos insights, assim, né, de ela querer tanto, tanto. E olha que engraçado, né? Ela foi com uma amiga dela, a amiga dela engravidou o ano passado. E eu lembro, assim, né, entre nós, mulheres, em várias meditações, assim, tinha umas anciãs, né, que sempre vai umas anciãs, mulheres, assim, de 60 a mais. Eu amo estar com as anciãs, né? Uma das mulheres chegou e falou assim: tem uma criança aqui nesse campo. E eu falava assim, nossa, sério? Eu falava assim, quem será que vai engravidar? Ela falou, a Thay não quer tanto engravidar. Eu falei, mas não é a Thay. E aí a Carla engravidou, que é a amiga dela, o ano passado, e aí a Thay engravidou esse ano. Tinha duas criancinhas ninitos ali no nosso campo querendo vir para essa terra aqui. E abriu Mas o assim, caminho. E abriu o caminho, abre abertura de caminhos, que caminho. foi o que você falou. E olha, Sim. aqui na nossa, dos nossos terapeutas hoje, dos quatro que estamos aqui, temos dois que são especialistas em ajudar as pessoas a engravidar. Temos aqui o Roger Valduga, que também tem essa especialidade, e a Thalita, ou seja, de diversas formas, ou seja, tudo tem possibilidades e existem diversos caminhos. É você identificar qual caminho que mais lhe agrada. E são terapias completamente diferentes que eles aplicam. E tudo, tudo é possível desde que você faça o que precisa ser feito. E dentro das possibilidades você vai alcançar aquilo que é para você alcançar. Mas precisa ter o quê? Coragem, decisão e movimento. Ai, sim, muito, muito. E uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, um insight, uma pergunta, na verdade, que eu queria deixar aqui nesse final. Quando foi a última vez que você realmente sentou para escutar a si mesmo? Quando foi a última vez que você realmente sentou para escutar a si mesmo? Então, assim, faça essa pergunta, porque quando você fizer essas perguntas, você vai parar e escutar você. Vai entender como que eu estou, qual é o meu estado. Qual que é a minha intenção do meu dia hoje? Sabe aquela coisa de que eu vou intencionar meu dia. Quero me sentir, né? Como que eu tô? Qual é a minha energia, né? Então, eu acho que a gente tem que intencionar a nossa vida, assim. Nossa vida é um verdadeiro quebra-cabeça, mas quando a gente coloca ali nas certinho, as coisas organizadas, tudo vai fluir, tudo vai se abrindo e, e a vida vai. Eu falo caminhos leves e floridos, porque a vida tem que ser leve e muito florida. Né? A gente tem que colorir a nossa vida, não dá para ser preto e branco, tem que ser colorido. Então, que tenha muitas flores nos nossos caminhos. Maravilha, Thalita. E como diz aquela cartinha sistêmica, somos uma pequena peça desse grande quebra-cabeça chamado vida. Exatamente. Isto posto, Roger Valduga. Isto posto um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, defendemos o quê? Valores. Os valores de cada um, os valores de algo que eu queria trazer antes, da sabedoria interna de cada um, né? Nós temos a nossa alma, a nossa sabedoria interna, nosso anjo da guarda. Cada um vai acreditar em algo e é o acreditar. E no que tu acredita é o ir atrás, é dar o passo, é fazer o movimento para buscar o autoconhecimento, para buscar se entender, para olhar para dentro, para respirar e saber o momento da pausa, do descanso, para dar uma aliviada na cabeça e conseguir entender melhor o que é que está acontecendo dentro de cada um que está aí, nos assistindo. Então, pessoal.
aproveitem. Aproveitem tudo isso que a Thalita trouxe para nós aqui, para tirar esse momento, para fazer essa pausa, para respirar e para ver o que é que vocês estão precisando agora. Maravilhoso. Thalita, agradecemos mais uma vez e enormemente a sua participação. Foi uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Nós vamos depois deixar marcado o seu arroba, um pouco mais de informações no vídeo também para ajudar a divulgação do seu evento e esperamos que seja um sucesso. Muito Tá bom? obrigada. Valeu. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu!